E aí, gente, tudo bem? Beleza? Professor André, professor de redação. Conforme prometido, houve interesse, né? Que fizéssemos o tema de 2024 da FDF, beleza? Então vamos ver como é que ficou, mas antes eu queria pedir do coração que você deixe o seu like, que você curta o vídeo, que você compartilhe com os colegas se achar produtivo. Mas o like é importante pra gente, né? Houve todo o trabalho aqui, tanto de fazer redação quanto de subir o vídeo, então é importante que você valorize, né? Beleza? E se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, claro. Eu vou falar para vocês como que foi feito todo o processo desde o início, então se liga. Olha só, galera. Primeiro, né, a FDF ano passado deu 2 textos que serviram de base, inclusive, para algumas questões da prova, tá? E de repente surge a pergunta, né, na proposta de redação: gênero e raça devem ser critérios para orientar a escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal? Beleza, então foi uma pergunta, claro que como toda pergunta ela tem que ser respondida, né? Porque você precisa adotar um ponto de vista e deixar esse ponto de vista muito claro, ok? Tem que saber sustentar. Presta atenção, porque aqui, claro, eu vou utilizar um exemplo, né? E para que eu pudesse fazer o texto, eu precisava definir o meu ponto de vista, até porque, né, isso é uma parte importante, significativa da grade. Esse posicionamento que você vai adotar, que você vai assumir, que seja bem fundamentado, né? Que você consiga fazer um bom planejamento, um bom traçado para chegar lá e ter poder de persuasão no seu texto. Então, presta atenção numa coisa. Tudo que eu for colocar aqui, o critério para que você verifique, né, o que está rolando, é a organização das frases, é um modo de fazer esse texto funcionar, né? Então é um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Você precisa verificar que a introdução apresenta o tema, já coloca a minha tese, né, deixa bem claro o momento para o leitor. Depois eu preciso sustentar esse posicionamento dentro de uma ordem, né, de um projeto, de uma organização, beleza? Então, eu escolhi o meu posicionamento, eu acho que sim, né, que devem ser critérios levados em consideração para a escolha de ministros do STF, mas se você acredita que não, tudo bem, né? O importante é que você consiga também escolher bons argumentos, objetivos e, de repente, mais profundos, né, para sustentar esse seu posicionamento. Avalie, né, a partir desse momento, aquilo que construiu o texto aqui, né? Tipo, qual que foi a linha progressiva, quais foram os elementos de coesão, como é que eu lidei com a coerência do texto, como que eu fui amarrando cada parte ali, beleza? Como que foi o processo, de uma forma geral. Então, você não precisa concordar com o meu ponto de vista, é claro, né? E não tem uma resposta definitiva também. Você poderia fazer essa mesma proposta e responder que não, né? Não tem problema. Como eu disse, desde que você escolha bons argumentos e saiba como organizar esses argumentos no seu texto, beleza? E que se aprofunde também, né? Então não precisa concordar comigo, mas vê como é que ficou, qual foi o passo a passo, né? O que deve ser feito para você construir um bom texto aqui. Primeiro, você precisa delimitar bem, né, essa frase temática aqui, tá? Então, você precisa compreender que quando se fala em gênero e raça, né, para a escolha de ministros do STF, você tem que ter uma noção, que o texto de apoio pode trazer, do que é o STF, né, de fato. Então, o STF é a instância máxima aí do sistema judiciário brasileiro e é a instância que, por ser máxima, justamente, formada por um colegiado de 11 pessoas, né, deve zelar pela Constituição e pela democracia, para que os princípios constitucionais sejam seguidos e que a democracia também seja protegida e respeitada, né? Então o STF é aquele órgão que vai poder julgar qualquer tipo de abuso de poder, de repente, não é? Então, dito isso, né, você sabe que é o Supremo Tribunal Federal. A primeira parte, então, você delimitou o tema, beleza, compreendeu bem essa frase, você sabe que você tem que responder bem essa frase temática na hora de escrever o seu texto? Maravilha, cara. Para você achar um bom posicionamento, leia os textos motivadores, é claro, sempre, reflita, pense, né? Se você, de repente, de imediato, quer responder que sim, você tem que pensar mais profundamente nisso, se você já tem condições de argumentar e de sustentar esse posicionamento.
Se você quer dizer que não, beleza, né? Você também vai ter que saber se dá para sustentar o seu posicionamento ou não. Mas é definir, beleza? Definir, traçar um plano, traçar um projeto ali, um caminho para te levar para esse posicionamento bem fundamentado e bem argumentado. Depois, claro, você já leu os textos motivadores, você vai dar uma relida neles, né? Grifar o que foi importante, de repente eles vão te fazer lembrar de alguma coisa a mais. Isso é importante nos textos motivadores, essa leitura produtiva, ok? É uma leitura que você faz com pausas, tentando dialogar com o texto e conquistar fora dele, né? Então o texto ele te leva para algumas informações que estão aqui, algumas informações que vêm do seu conhecimento de mundo. Tenta buscar essas informações que o texto vai sugerindo para você e anotando ali nas margens, né, e nos espaços adequados depois para você utilizar essas ideias. Escolheu definitivamente a sua tese, né? Sim, deve ser critério, gênero e raça, para escolher ministro do STF, ou não, não deve ser critério. Escolheu, definiu, legal. Vamos planejar as estratégias de defesa. Então, se eu disse que sim, como que eu vou organizar essa estratégia, né? Como é que eu vou elaborar uma boa estratégia de defesa? Como é que vai ser, como vão ser, né, os meus parágrafos do desenvolvimento? Quando eu fiz esse planejamento todo, né, quando eu defini um projeto ali para o meu texto, eu vou para o rascunho, né, e aí jogo lá o texto final no papel e vamos ver no que vai dar, né? O importante é você ter segurança para argumentar. E aí eu escolhi qual traçado, né, qual trajeto, qual caminho para conseguir defender, na verdade, esse sim meu aí, cara. Tipo, para eu sustentar, né, esse ponto de vista, qual que foi o caminho que eu escolhi? O bacana é que para essa frase temática aí, nessa frase temática, já tem um caminho já indicado, né? Porque ele pergunta de duas situações, ele pergunta gênero e raça. Eu só inverti. Então, eu pensei assim, bom, eu vou dizer que sim, primeiro eu vou falar da questão racial, depois eu vou falar da questão de gênero, né? Ok. Quando eu for falar da questão racial, qual é a prova, né, que eu vou trazer? Como que eu vou provar, né, que isso é relevante? Eu escolhi falar de uma questão histórica que é a escravidão, considerando que o Brasil foi o último país a se livrar das amarras da escravidão e, evidentemente, encontra reflexos dela até hoje. Aqui, no quesito raça, eu também puxei para as etnias, né, porque eu pensei assim, será que não seria interessante incluir outras etnias que são historicamente marginalizadas, por exemplo, indígenas? E aí, no segundo ponto, eu trouxe a questão do patriarcado. Então, quer dizer, como que eu vou defender que gênero poderia ser um bom critério na escolha de uma ministra do STF, no caso? Mostrando que, né, uma estrutura patriarcal pode excluir mulheres, né, da possibilidade de alcançar os mesmos postos que os homens, beleza? Então, cara, foi isso aí. Foi uma definição. Falou, bom, sim, né? O que eu vou colocar no desenvolvimento, então? Primeiro eu vou falar da questão raça. Como que eu vou provar que a questão raça deve ser considerada? Escravidão. Ok. E depois, como é que eu vou provar que a questão gênero tem que ser considerada também? Patriarcado. E ali eu monto, né, um planejamento para desenvolver o parágrafo. O que eu vou colocar na minha primeira frase, o que eu vou colocar na segunda frase, beleza? Ok, depois que eu fiz então esse planejamento todo, eu penso, o que eu vou colocar na minha conclusão, considerando que não posso, não é interessante, fazer uma proposta de intervenção. O pessoal não faça proposta de intervenção porque não está sendo solicitada. Você não está lidando com o problema. Não é que nem o Enem. O Enem vai te dar uma frase temática que te leva para um problema. E aí ele pede para você solucionar o problema. Só que a Nucvest, aqui no caso da FDF, não vai fazer isso. Eles estão te fazendo uma pergunta nesse caso, não é? Então, para que fazer uma proposta de intervenção? Enfim, não faça, não é interessante, não estão te pedindo isso. Faz uma conclusão pela retomada de ideias, né? Pela síntese. Eu vou confirmar minha tese, né? Tipo, a minha primeira frase vai ser confirmando a minha tese, beleza? Para ter uma progressão no texto mesmo. Porque assim, eu faço a introdução, coloco essa tese, né? Já deixo claro o meu posicionamento. O desenvolvimento é o recado de que eu vou provar o que eu acabei de dizer. Eu não falei lá em cima na tese, na introdução, que é importante que sejam critérios adotados, né? Gênero e raça, beleza, então vamos provar? Como que eu posso provar, né? Provei dentro de uma organização. A primeira frase da conclusão é aquele recado assim, tá vendo? Né? Tipo, viu que eu falei que, né, pode ser, que deve ser um critério e provei, né? Então eu vou confirmar a tese lá na minha primeira frase, certo? Eu acho que tem que ser critério.
Aí eu retomo alguns tópicos importantes ali da minha argumentação que eu achei legais e faço um desfecho, né? São 3 partes. Reforço da tese, retoma uma paradinha que você achou bacana ali na tua argumentação, né? E depois faz o desfecho, de preferência retomando a primeira frase lá. Para que eu pudesse reforçar a minha argumentação, cara, o que eu fiz, né? Para que eu pudesse reforçar a minha argumentação, o que eu fiz? Coloquei o Boaventura de Souza Santos, né? Que é um sociólogo português. Isso eu usei na introdução, depois eu trouxe Milton Santos, eu até tinha falado, acho que dos dois, né, no primeiro vídeo, beleza? Falei do Milton Santos, geógrafo brasileiro, o autor de Cidadanias Mutiladas, né? Depois eu reforcei também com Simone de Beauvoir, já que, né, a gente vai falar de patriarcado, certo? Basicamente foi isso. Então o que rolou na frente, né? Como é que ficou o texto? Vamos ver como é que ficou o texto? Se liga, presta atenção, porque essa parte é a parte em que eu quero que vocês comentem, né? Eu quero que vocês perguntem se tiver ficado alguma dúvida, beleza? Então vamos lá, se liga, presta atenção, olha só. Introdução, né? Eu não falei que ia falar do Boaventura de Souza Santos? Então vamos que vamos, olha só. O sociólogo português Boaventura de Souza Santos vê um colonialismo insidioso em países historicamente explorados por suas metrópoles, ou seja, práticas coloniais excludentes e violentas que persistem na atualidade. No cenário brasileiro, tais atributos do passado se fazem constatar na falta de representatividade plural em instâncias importantes para a democracia, como o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, embora há quem defenda exclusivamente o mérito como critério de escolha para representantes do colegiado, as questões de raça e gênero devem sim nortear a decisão. Vamos fazer uma pausa aqui porque vocês viram o seguinte. Primeiro eu coloquei Boaventura de Souza Santos, né, falando do colonialismo insidioso. E por que ele vai ter uma conexão com a segunda frase? Por que ele ficou coerente ali, né, com a ideia que eu queria apresentar? O colonialismo foi baseado num sistema escravista. E não só no sistema escravista, como também num patriarcado realmente bem, não só excludente, como também violento até, né, com mulheres indígenas, africanas que vieram escravizadas para o Brasil, certo? Então, primeiro, Boaventura de Souza Santos, ponto na mesma linha, apresenta o tema, isso é importante, né? Beleza? Que é a escolha, né, dos representantes do Supremo Tribunal Federal, certo? Já disse que falta representatividade nessas instâncias, em alguns momentos. E por último, na minha terceira frase, já mandei meu posicionamento, já deixei bem claro. Falei, ó, né, tem que nortear a questão, tá? Sim. A resposta é sim. Agora é hora de provar o que eu disse, né? Tipo, beleza, então você acha que sim? Argumente. Vamos lá para o desenvolvimento. Olha só. Nesse viés, não se pode negar que o racismo estrutural no país provoca limitações sociais para negros indígenas. Ou seja, a escravidão e a colonização deixaram marcas em muitos setores da vida pública brasileira, dificultando que indivíduos negros tenham representatividade igualitária no poder legislativo. Segundo o geógrafo Milton Santos, a cidadania dessas pessoas é mutilada na busca por privilégios por parte de classes dominantes. Porém, como instância vigilante da Constituição, o Supremo deve contar com visões que englobem a pluralidade do Brasil, corrigindo vantagens baseadas na cor da pele e etnias, quando se trata de escolher ministros para ingressar no colegiado máximo. Então, como é que eu organizei minha frase, pessoal? Primeiro eu fiz a afirmação, né? Eu falei, olha, o racismo estrutural existe e provoca limitações, beleza? Qual que é a prova disso? Que foi minha segunda frase. Escravidão, colonização, né? Ok, isso tirou representatividade que deixa a marca. Qual que foi minha terceira frase? Repertório, é o que o Enem chama de repertório, né? O argumento de autoridade aqui. Aqui eu coloquei o Milton Santos. Eu disse que a cidadania das pessoas é mutilada, porque o Milton Santos sempre apontou para o fato de que no Brasil a classe média quer direitos e não privilégios, né? Beleza? E por fim eu fiz uma amarração, né? Tipo, conectei com o Milton Santos a ideia que eu estou defendendo. Eu disse lá no finalzinho, na última frase, quarta, né, cara? Que essa instância máxima, que é vigilante da Constituição, tem que contar com visões que sejam mais condizentes com a pluralidade que existe no país, né? Então, se você tiver indivíduos que representem essa pluralidade, melhor, cara. Depois a questão do gênero, quer ver, ó?
Ademais, a questão do gênero é outro índice de desigualdades brasileiras. Na visão de Simone de Beauvoir, filósofa francesa, as mulheres são submetidas a normas de conduta que as definem como um segundo sexo. Assim, para a parcela feminina da população, restam ainda as limitações de uma colonização restritiva, que torna mais fácil para os homens formarem-se em direito, especializarem-se, construir uma carreira livre de outras responsabilidades, ao ponto de chegar a ministros de Estado pela inclusão no STF. Todavia, o olhar feminino sobre muitas decisões certamente atenderá melhor à defesa da democracia, visto que mais da metade do país é composto por mulheres, de acordo com o IBGE. Então, como é que eu organizei a parada aqui, cara? Eu falei que, olha, a questão do gênero também indica desigualdades. Qual que é a prova disso? A prova está lá na frente, né? É uma prova que volta a olhar para a colonização também. A colonização foi restritiva com as mulheres, então hoje é muito mais fácil para o homem conseguir chegar até o STF. Qual que é a análise que eu faço, na verdade? Não seria o ideal, porque se mais da metade da população feminina, segundo o último, é feminina, né, segundo o último censo, cara, é interessante que haja pessoas no STF que tenham esse olhar voltado para uma parcela da população que não tem, né, as mesmas condições para chegar até um colegiado que os homens têm, né, mas que compõe mesmo assim mais da metade da população. Aí beleza, chamei para me ajudar a Simone de Beauvoir. Você pode não, de repente, até conhecer, né, a obra de Simone de Beauvoir, até ter compreendido, de repente, alguma coisa, e pode não gostar, ok, mas é o que eu estou exemplificando, né? E eu acho importante, interessante, trazer Simone de Beauvoir para essa discussão, né? É a minha visão. E, claro, aqui eu quero mostrar para você, só que tem uma ordem mesmo, assim, na colocação das ideias. Então, eu fiz uma afirmação, entrei com um repertório, coloquei a prova daquela afirmação inicial que eu fiz, né, alinhadinho ali com o repertório, e depois fiz um desfecho analisando a situação toda. 4 frases, você vê que tem 4 frases também no desenvolvimento 1, né? E pode perceber também que está mais extenso do que seria, por exemplo, para o Enem. Não é verdade? Porque você tem realmente mais espaço para trabalhar. Depois vem a conclusão do texto. Logo, para que a democracia representativa seja mais respeitada no Brasil, a escolha de ministros do STF deve ser pautada pelos critérios raciais e de gênero. Com efeito, dentre os 11 representantes da instância máxima no país, deve haver um senso de proporcionalidade com aqueles que compõem muitos traços da nação, a fim de que, de fato, abusos de poder e desrespeito à Carta Magna sejam observados por olhares plurais e representativos. Desse modo, o colonialismo insidioso denunciado por Boaventura de Souza Santos começará a dar espaço a uma democracia transparente e leal aos princípios constitucionais. Então, como eu disse, a primeira frase reforça meu ponto de vista, né? A escolha de ministros deve ser pautada pelos critérios raça e gênero, beleza? Aí eu peguei tópicos, ideias, né, que eu achei interessantes da minha argumentação, trouxe de volta, mas com um olhar analítico mais amplo ali, né? Tipo, deu uma ampliada na coisa ali, cara. Eu falei, olha, por quê, né, que eu acho que, mais uma vez, né, que é importante ter esses critérios, adotar esses critérios, né? Vamos retomar uma coisa que eu falei lá, que eu achei legal? Então, bora lá, né? Foi essa a minha proposta. Tem que ter um senso de proporcionalidade à população brasileira, né? E a população é plural. Então, achei bacana falar dessa pluralidade para respeitar a Carta Magna, a Constituição e a democracia. Última frase, retomei Boaventura de Souza Santos, colonialismo insidioso, mascarado, né? Como insidioso significa isso, também fiz uma jogadinha ali, né? Para poder trazer uma parada ali de... Não chega a ser um trocadilho, mas assim, uma forma inteligente de fechar o texto, beleza? Que eu achei que ficou legal, não sei o que vocês vão achar, vocês falam para mim, mas é uma jogada de antítese ali, né? Entre colonialismo insidioso e democracia transparente, beleza? Tanto que o título, que é uma coisa que você tem que observar também, é entre o insidioso e o leal, ok? Que vai formar essa antítese que eu utilizei no finalzinho ali. Então a dica que eu dou, galera, né, já que eu coloquei esse título, e que é uma coisa que eu sempre faço também, quando tiver que colocar título, pensa no repertório que você utilizou. Vê se não fica bacana utilizar, né, esse repertório de alguma forma, beleza? O título precisa ser apenas breve, que tenha, né, algum tipo de coerência, aliás, algum tipo de coerência não, que tenha coerência com o seu texto, beleza? Não tem que ser uma coisa mirabolante,
ninguém vai ficar verificando criatividade, que não é um critério objetivo para corrigir redação dissertativa, no caso. Beleza? Mas tem que ser um título ali que, né, condiz com o que você quer dizer, que já tem uma conexão com a tese que você vai defender de repente. E é bacana você pensar, se você utilizou como repertório argumento de autoridade, né, cara, fazer uma jogadinha ali com essa ideia. Beleza? Gostou, não gostou? Faria sim, não faria? O que dá para mudar? O que você observou que não ficou tão bom? Fala pra gente aí que a gente vai interagindo, e se tiver alguma dúvida também, pode mandar que a gente tenta resolver por aqui, certo? Pessoal, obrigado, deixa o like, inscreva-se, não perca aí as próximas, tá bom? Tchau, tchau.